Você está no Palheta Cast, um podcast do escritório Palheta Arquitetura. Eu sou o arquiteto Edi Palheta, especialista em arquitetura para igrejas evangélicas, e nós estamos inaugurando esse podcast, que é um podcast focado em entrevistar pastores. Exatamente. Como nós desenvolvemos exclusivamente projetos de igrejas, por que não entrevistar esses homens que estão à frente de todas essas obras e grandes desafios? E nós estamos inaugurando o Palheta Cast com ninguém mais, ninguém menos que o pastor Carlos Palheta, que é um pastor já com mais de 30 anos no ministério, e meu pai, pastor Carlos Palheta, ele que esteve comigo durante toda a nossa jornada até esse ponto. Eu tenho certeza que ele tem muita coisa para compartilhar aqui com a gente. Agora, pastor Carlos, conte para a gente um pouco do início do seu ministério. Eu sei que houveram grandes desafios, compartilhe com a gente. Falar do início do meu ministério para mim, é algo assim que me deixa bem à vontade, até porque quando eu tive o chamado para o ministério, na verdade, eu não entendia bem, sabia que tinha um chamado, mas não sabia qual era o momento de atender esse chamado. Porém, quando veio o chamado específico, eu rejeitei. Eu tinha um chamado missionário. E o pastor, que hoje já dorme com o senhor, o pastor Cantaneide, me chamou. Se você está disposto a ir onde eu mandar? Eu me animei, porque pensei que era para missão. Mas para dirigir congregação, aí eu disse, não, pastor, eu não tenho vontade de dirigir congregação, eu tenho um chamado. Até ele brincou, disse, pois se você tem um chamado, aceita, que a vontade vem depois. Mas aí eu não levei a sério, fui fazer as minhas próprias vontades, cuidar da família, e Deus abriu as portas, e chegou o dia que ele me chamou de fato e disse assim, agora vamos conversar. E foi quando eu perdi o que eu tinha, e aí saí da cidade que a gente morava, fui para uma cidade do interior, e lá nessa cidade interior eu passei a ter experiências com Deus que eu nunca tinha tido antes, até porque eu não tinha mais nada e tinha tudo, que era só Ele, depender dele. Então Deus me colocou para eu depender dele, única e exclusivamente dependência dele, até para o alimento. Muito bem. E foi aí onde eu comecei a aprender a ouvir Deus e crer naquilo que ele falava comigo. Então, seu ministério começa lá nessa cidade. Qual é o nome da cidade? A cidade de Augusto Corrêa, no Pará. Saí de Belém, na vila de Coraci, e fui me refugiar em Augusto Corrêa. Eu chamei a minha esposa e minha filha, vamos passar uns dias assim para relaxar a cabeça, e fomos para Augusto Corrêa. E lá Deus me fez um chamado para eu voltar para aquela cidade. Eu voltei para Belém, depois tinha que voltar para lá. E lá passei 12 anos nessa região, que era região de praia. E nessa região eu cheguei mesmo só com a esposa e os 2 filhos, e nada mais. E passamos 12 anos ouvindo Deus falar, atendendo, aonde eu tomava conta de uma igreja, de uma congregação, e mais de 16 áreas, né, 16 vilas. O total todo dava 80 quilômetros para eu percorrer todas elas e voltar para a congregação onde eu dirigia. E lá passamos 3 anos e 4 meses, 8 meses por aí, e depois voltei para Augusto Corrêa. Em 2007, de fato, começa o chamado específico, quando eu fui enviado para o Piauí, em 2007. Como eu conheço muito bem toda essa trajetória, eu acho que a gente consegue explorar um pouco mais dessa trajetória no Pará antes de chegar no Piauí. Eu sei que no Piauí tem muita coisa boa para a gente compartilhar aqui, mas especificamente nessa vila de Aturiaí, que era um povoado de Augusto Corrêa, no Pará. O senhor passou ali essa experiência de desbravar e abrir trabalhos. Me conte como era esse trabalho missionário nessa vila de Aturiaí, lá em Augusto Corrêa, no Pará. Bem, o trabalho de Aturiaí, para mim, foi um dos grandes desafios que eu tive que enfrentar, pois tinha 17 áreas. A congregação, Aturiaí, e mais 17 áreas que eu tinha que supervisionar, isso de bicicleta. Um percurso de 80 quilômetros para fechar toda essa área. Então, tinha área que já tinha congregação, mas tinha área que não tinha. E não tinha recurso também, né? E aí, quando eu fui, por exemplo, eu saí de Aturiaí para ir para o Cafezinho, 18 quilômetros, mas com 7 quilômetros eu passei num povoado, uma vila, e não tinha igreja. E aí eu senti desejo de construir uma igreja lá, mas sem recurso. E foi quando eu fui informado que ali tinha uma pessoa na congregação
que a mãe dele morava nesse lugar chamado Mirinzal. Mirinzal. Aí eu conversei com ele, ele disse, vou falar com ela. Eu disse, eu quero um pedaço de terra lá para fazer uma igreja. Ele foi, falou com ela. Sabe qual foi a resposta que ele trouxe? Na época não era pastor. Ele disse, irmão Carlos, a minha mãe disse que ela cede ali para fazer até uma boate, né? Mas para a igreja não. E aí eu disse, vou orar. Chamei a igreja, fomos orar, rapaz, nós estamos aí. O propósito era 30 dias. Com 15 dias, ele me chamou. Irmão Carlos, a minha mãe disse que se o senhor ia fazer uma igreja lá mesmo. Sim. Mas ela mandou perguntar com o quê? Não sei, mas eu vou. Então, para você falar com ela, eu fui. E ela disse então para mim, o senhor quer construir uma igreja aí? Tom, meio autoritário. Sim. E com o que o senhor vai construir essa igreja? Não sei, mas eu vou construir. Ela disse, pois eu vou lhe dar. Pode medir 10 por 30. E aí eu chamei os irmãos, medimos. Aí quando nós estávamos medindo lá, passou um trator da prefeitura. Eu já dei sinal com a mão. Ele parou, você pode limpar essa área aqui para mim? Posso. Disse para que era, ele limpou. E eu voltei para a vila de Aturiaí. Quando eu cheguei lá, reuni a igreja e perguntei, irmãos, eu ganhei um terreno para fazer uma congregação lá no Mirinzal. Mas nós não temos nada no seu terreno. Aí um irmão levantou-se, pastor, irmão Carlos, eu tenho um terreno, nós podemos tirar madeira. Depois nós já temos a madeira. E aí reuni a equipe e marcamos o dia e fomos para a mata tirar madeira. Tiramos toda a madeira serrada, madeira roliça, que era para fazer de enchimento ou de taipa, como se diz. E nós fomos depois carregar essa madeira todinha da mata, mais ou menos aí uns 7 quilômetros da mata, carregando no ombro, e colocamos lá e começamos a construir e fizemos a congregação no povoado chamado Mirinzal. Congregação lá no Mirinzal, eu lembro perfeitamente. Essa é uma memória que eu lembro, porque ali, já no grupo de crianças, eu lembro da parte em que todas as irmãs do círculo de oração levaram os filhos também para esse local chamado Mirinzal. E lá era interessante que cavava um buraco, já tinha o barro e já ia fazendo o enchimento das paredes. Eu tenho uma memória em que a gente estava ali junto com alguns colegas da igreja, as crianças da igreja, né, se lambuzando no barro. E foi ali que a gente começou essa trajetória. Para mim, no meu entendimento, na minha lembrança, foi ali que a gente começou essa trajetória de construção de igrejas, mas naturalmente que o ministério do pastor Carlos começa ainda antes disso, lá em Augusto Correia, mas um pouco antes disso. E, pastor Carlos, além dessa outra igreja, além dessa igreja do Mirinzal, da Vila do Mirinzal, teve alguma outra igreja ainda no Aturiaí que foi um marco? Teve duas, na verdade. A segunda foi no lugar chamado Livramento. Ficava também a 7 quilômetros. Só que essa é numa direção e essa Livramento na outra direção. Por quê? Porque assim que é um marco. Porque eu fui avisado pelo pastor da cidade que tinha chegado uma senhora aonde precisava de apoio. E aí eu fui dar esse apoio. O problema é que lá a área era tensa. É tanto que quando eu cheguei lá para visitá-la, aí ela veio me recepcionar na área de fora, né, que era, lá a gente chama quintal, né, um quintal, e debaixo dos pés de bacurizeiro. E aí eu peguei a minha bolsa, que andava com a minha Bíblia, a minha harpa, e disse, vamos cantar um hino, irmã? Vamos. E aí quando eu tirei a harpa da bolsa e a Bíblia, e ela então mudou a fisionomia. Ficou assim com os olhos assim, meio embrugalhados, como a gente fala. E aí começou a falar numa voz grossa. E às vezes até... Mas foi assim, o que tu viesse fazer pra cá, eu vou te pegar. E aí eu levantei para ir na direção dela e orar. Só que quando eu levantei, eu não consegui sair do lugar. Era como se eu tivesse 100 quilos em cada pé. Não consegui. Até que eu me concentrei, orei, pedi graça, e Deus me tirou dali. E foi quando eu fui na direção dela e repreendi, ela caiu para um lado, levantou, repreendi, caiu de novo. E aí, quando ela levantou a terceira vez, eu levantei ela, botei ali, e ela, assim, meio atordoada. E aí foi quando ela disse, não me deixe, não me abandone. Eu preciso da ajuda do Senhor. Eu digo, então me dê aqui, na frente do seu lote aqui, um lugar para eu construir uma congregação. Ela disse, pois pode marcar. Foi outro desafio de novo. Fomos tirar madeira, cobrimos de palha, fizemos só um galpão. E começamos a dirigir
culto ali naquela localidade. Isso foi apenas um pequeno trecho, né, de toda essa jornada, Sim. ainda ali no Pará. E depois desse desafio no Aturiaí, você foi convidado para ir dirigir uma igreja no interior do Piauí. Como foi para o senhor essa transição do Pará, um lugar onde você vai no mato, tira madeira, levanta uma igreja, Piauí, que é outro cenário? Como foi para o senhor essa experiência de sair do Pará e ir para o Piauí? Muito bem. Então, no Aturiaí, a gente fez isso aí, tem outras, né, outras missões que a gente realizou lá. E quando foi para eu ir para o Piauí, ali, resumindo, mais ou menos com 6 meses, um pastor do Piauí, amigo dele, o pastor Antônio, chamou para uma festa e ele me convidou para eu levá-lo. E eu fui levá-lo lá. E lá o pastor disse que tinha necessidade de um missionário num assentamento. E no retorno ele falou dessa necessidade, eu não disse nada. Chegamos em Augusto Correia, fui orar, passei 30 dias orando. E aí, com 30 dias, me deu uma resposta, que era para eu ir para o Piauí. Aí eu procurei e disse para ele, pastor, desde aquele dia que o senhor falou, eu nunca disse nada, mas estava orando, e sinto no coração de ir para o Piauí atender esse chamado. Ele disse, tem certeza? Porque Deus tem te abençoado aqui. Já tinha comprado um carro, tudo. E eu disse, tenho. Você vai largar tudo? Eu vou obedecer dessa vez. Pronto. Isso foi em 2006, dezembro de 2006. E a gente foi no Piauí por nós fomos na primeira viagem em 2006, já dezembro de 2006. Aí, 2007, janeiro, a gente voltou lá novamente na convenção, mas já com o propósito de ele ver o lugar para onde eu ia. E aí, o senhor chega no Piauí em 2007. Esse ano fazem 19 anos, daqui a alguns meses fazem 20 anos que o senhor está no Piauí. Apesar de conhecer todas as histórias que aconteceram ali no Piauí, eu quero perguntar para o pastor Carlos. Pastor Carlos, qual foi, assim que você chegou no Piauí, qual foi um dos maiores desafios que você encontrou lá no Piauí? Bem, nós chegamos no Piauí numa madrugada de fevereiro, que era carnaval, e a igreja que ia me receber, o pastor estava em retiro, mas voltou para a cidade para me receber. Nós chegamos em Água Branca do Piauí, chegamos em Teresina, 2 horas da manhã, fomos para Água Branca. Chegamos em Água Branca, 5 horas da manhã. Aí ficamos na praça, porque eu não sabia onde era a igreja. Aí fomos procurar a igreja, encontramos. O pastor morava ao lado, foi para lá, ele me atendeu, recebeu. E aí, dali começa uma nova trajetória no meu ministério, no Piauí. Quando amanhece o dia, ele diz, missionário, eu estou em retiro com a igreja, não dá para você ir para lá, então eu vou levar você lá para o povoado, onde você vai ser o pastor de lá. Pois pronto. E aí, tomamos café e saímos de manhã. No caminho ele perguntou, cadê as suas coisas? Eu disse, vem num caminhão aí atrás. Ele olhou para mim e disse, num caminhão? Eu digo, Você sabe para onde você vai? Não tem casa para você morar, a igreja está em construção, e lá você vai morar e dirigir os cultos. Eu digo, tá certo, pastor. Aí quando cheguei lá, descemos na casa do presbítero e as nossas coisas, né, mala ficou na casa do presbítero, fiquei na casa desse presbítero, o presbítero Chagas, há 8 dias. E quando ele me levou lá na igreja, realmente estava em construção, não tinha porta, não tinha janela, não tinha piso, era chão batido. No lugar do púlpito eram duas forquilhas e um pau atravessado. E foi onde eu assumi o primeiro trabalho no povoado Pedras, no Piauí. E, para a glória de Deus, com 12 crentes. E com 1 ano e 7 meses nós inauguramos aquele templo. Então a gente tem aí alguma coisa que aconteceu nesse meio. E muitas coisas, né? E compartilhe com a gente o que foi que aconteceu nesse meio tempo que você chegou no povoado Pedras, lá na cidade de São Pedro, no Piauí, e para que em 1 ano e 9 meses fosse inaugurado esse templo, com 12 irmãos. O interessante é que eu fiquei 8 dias na casa do presbítero, e na quarta-feira tinha culto. E aí, eu ainda não era o pastor, não tinha sido empossado, e ser empossado no sábado, eles vamos para o culto, pastor. Eu digo, é assim meio, como nossa linguagem do Pará, é meio esquisito ir para um culto mas eu vou. Aí, na hora que eu entrei na congregação, no templo, né?
Eu não tinha nem sentado ainda. Eu tinha passado da porta. Eu ouvi Deus falar comigo. Olha para frente. E eu olhei e Deus disse assim, tira aquela parede dali, que aquela parede não me agrada. Eu digo, nem assumi o trabalho, já é assim, que eu estou assim, sabe? E aí, botei aquilo na cabeça, mas fiquei quieto. Eu quero fazer uma observação aqui, antes que o pastor Carlos continue essa história, que eu tenho certeza que vai edificar muito a fé de vocês. E é interessante porque Deus falou com o pastor para tirar uma parede, que aquela parede não agradava a ele. E eu sei que tem muitos pastores que constroem, assim, sem qualquer tipo de projeto, como é essa obra mesmo lá, por falta de recursos, por falta de acesso. Mas você, que está acompanhando esse podcast, você está tendo a oportunidade de conhecer não só a história do pastor Carlos, pelo Pará, pelo Piauí, mas também ter acesso a um escritório especializado em arquitetura para igrejas, para que você não passe por uma situação de ter que ouvir Deus falando com você. Eu não me agrado daquela parede ali. Então, o pastor Carlos passou por isso porque era uma situação de escassez no interior do Piauí, sem acesso a um profissional, mas você hoje tem esse acesso e você pode aproveitar, clicar no link que está aqui nesse vídeo, em algum lugar aqui tem um link que você vai falar diretamente comigo para a gente resolver essa parede que talvez esteja desagradando até você, e dirá a Deus. Pastor, pode continuar. Eu disse, oxi, como assim? Eu nem recebi o trabalho, nem fui empossado, já está mandando eu tirar uma parede. Aí, por quê? O templo foi construído para otimizar. Uhum. Então, fizeram a parede, atrás no caso do púlpito, né? E daquela parede para trás seria secretaria e tesouraria. Uhum. Só que, não tendo recurso, optaram para fazer a casa pastoral atrás. Daquela parede para trás era a casa pastoral que estava coberta só a parte da nave da igreja e a casa pastoral estava levantada as paredes, mas não estava coberta. Uhum. E foi que Deus me disse, tire aquela parede que isso não me agrada. Aí eu fiquei, meu Deus, tá, muito Ou bem. seja, a ideia inicial é que a igreja tivesse um determinado comprimento e salas atrás. Aí, com o tempo, as pessoas desistiram daquela ideia, diminuíram a nave da igreja e tiraram as salas para fazer uma casa pastoral. Então, era isso que não estava agradando. Improvisaram, né? Uhum. Aonde era para ser secretaria e tesouraria, aproveitaram os 2 cômodos para fazer a casa pastoral, para o pastor se abrigar ali. Uhum. E foi o que eu ouvi de Deus. Aquela parede não me agrada. Até hoje, eu nunca esqueci disso. Muito bem. Aí, fui empossado. E aí, quando eu tinha os cultos, não tinha porta, não tinha na janela, enfim. E aí, eu tinha deixado no Pará um carro que eu tinha comprado, porque lá eu ganhava 2.500 por mês. Quando eu cheguei lá em Pedras, o pastor me disse, Carlos, eu só posso dar uma ajuda de 200 por mês. E aí eu fiquei devendo. Eu passei o carro para uma pessoa, ela não teve com o que pagar, deveu e o banco ligou para eu resolver o problema. A dívida estava em 3.500 e eu só tinha 200 de ajuda. E eu disse, e agora? Fui orar. Disse, Deus, como é que eu vou resolver esse problema? E aí, com os 2 meses que eu estava lá, foram um grupo de Teresina fazer um trabalho social e conheci uma pessoa que eu estava nesse problema, nesse momento. E eu conversei com ele. Só disse que estava com esse problema, com o carro e tal. A dívida estava em 3.500 e que minha ajuda era R$200. E continuei orando de madrugada. Quando foi uma terça-feira, o telefone tocou do banco. Seu carro, resolva o problema do seu carro, que a dívida está aumentando demais. Eu disse, quanto é que está? Aí foi, está 3.500. Meu Jesus, eu vou resolver. Fui para o joelho. E aí, quando foi à tarde, a pessoa que eu tinha falado, disse assim, pastor, quanto é a dívida do carro? Eu digo, é 3.500. E me diga uma coisa, se o senhor ir lá, o irmão entrega o carro para você? Eu digo, entrega. Então, o senhor passa aqui em Teresina e receba, pegue comigo os 3.500 e vai buscar seu carro. Eu digo, mas como assim? Como é que eu vou pagar? Ele disse, não, você não passou o carro para ele, então você passa para mim agora. Eu não tinha com o que usufruir de um carro, então aceitei a proposta e fui. Peguei o carro, paguei o que estava atrasado, trouxe, entreguei para ele. Só que, detalhe, nesta viagem, eu disse, Deus, o Senhor mandou eu tirar a parede. Então, eu quero nessa viagem 5.000 blocos, que é 5.000 tijolos e 50 sacos de cimento. Se o Senhor me der, quando eu chegar, a primeira coisa que eu faço é tirar a parede, porque não tem recurso. E fui. E passei 20 dias. Eu não tinha nada. E a minha esposa, meu filho, vem embora, que nós estamos aqui, pela misericórdia. E aí,
uma pessoa que eu conheci disse, pastor, me apresente uns amigos seus, que eu quero vender um produto e vou lhe dar 10%. E aí eu aproveitei e saí para todo canto, não vendi nada. Aí, quando cheguei no escritório dela, ela foi fazer um almoço, eu fui orar. Eu meti a cabeça debaixo da escrivaninha assim, e chorando ali, Jesus, eu estou com 20 dias, não consegui o que eu quero. Como é que você é um missionário no lugar de dizer que o senhor faz, se eu não ver o senhor fazer? Então eu preciso que o senhor me dê o que eu estou lhe pedindo. Aí quando ela veio, ela disse, olha, nós temos mais uma visita. Tá bom, amanhã. Aí, quando foi à noite, eu tive um sonho, que eu estava pescando, e quando eu puxava o caniço assim, vinha um peixe, mas tão grande que eu não dava conta de puxar. Eu digo, olha, é um sinal. E fomos fazer a visita. Resumindo a história, ela vendeu um aparelho para essa pessoa que eu indiquei, que a minha comissão foi R$ 920 na época. Eu digo, já tem aqui um bocado de dinheiro já para comprar cimento. Aí voltei para Belém e fui me despedir da igreja onde eu cooperei. E nessa igreja que eu fui me despedir, lá na hora do culto, uma irmã disse, olha, o missionário Carlos estava voltando para o Piauí e eu senti de ajudar ele. E eu não sei se ele está precisando, mas eu vou dar 2.000 blocos. E assim foi. Resumindo a história, uma pessoa também doou. E quando eu fui juntar tudo que eu tinha, dava para comprar os 5.000 blocos, os 50 sacos de cimento, e ainda sobrava dinheiro para fazer outras coisas. E foi quando eu voltei, tirei a parede para fazer o que Deus tinha mandado. Foi a primeira coisa que eu fiz. Tirei a parede, botei uma tesoura. E depois que o senhor fez essa empreitada pelo Pará, em busca de recurso e com todo esse desafio, conseguiu voltar para o povoado Pedras com aquilo que você tinha pedido para Deus. Mas, e como foi? Porque só isso aí eu imagino que não deu para inaugurar uma igreja em 1 ano e 7 meses. O que foi que aconteceu ainda aí nesse caminho para chegar nesse resultado? Muito bem. Cheguei, tirei a parede, chamei os irmãos. É interessante que nessa tirada de parede, eu calculei o material, mas esqueci da tesoura. E quando o carpinteiro chegou, eu disse, pastor, e cadê a tesoura, a madeira? Eu esqueci. E tudo que eu comprei era isso aí. Ele disse, não dá para nós fazer não, sem a tesoura, porque você vai tirar a parede. Aí eu disse, então, senhor, é segunda, o senhor vem segunda. E o senhor tem o dinheiro? Tem, não. E venha. E aí fui orar. Quando foi na sexta-feira, recebi uma ligação, fui no banco, tinha R$350, além do que eu recebia. Peguei e comprei o material, enfim, a tesoura estava lá, material para segunda-feira. Fizemos ali essa parte da parede e fomos então fechar o templo, que era portas e janelas. Um outro desafio, que é uma outra história também. Como toda igreja, desde lá de 2007, com o pastor Carlos no Piauí e ainda hoje, toda a igreja, a gente já atendeu mais de 220 pastores em 8 países e você pode ter certeza, independente da condição financeira da igreja, todas as igrejas elas são construídas por etapas. O pastor Carlos relatou aqui que primeiro foi a etapa de uma demolição de uma parede, depois foi a etapa de uma tesoura e agora depois uma etapa de colocar a janela. Então tudo isso são etapas que a igreja vai avançando progressivamente. Com planejamento isso fica fluido. Claro, tem que ter fé. E a gente está vendo um exemplo aqui de fé. O pastor Carlos falou que o carpinteiro chegou no dia para tirar a parede, mas não tinha tesoura. Ele disse, volta daqui no outro dia que vai ter. Ele voltou e tinha. Então, isso precisa ter fé. Claro, a fé aliada com o planejamento é o melhor caminho para que você chegue naquele resultado que Deus quer para a sua igreja. E aí, fizemos essa parte. Né? Tiramos a parede, depois fechamos portas e janelas, que é um outro milagre, mas eu quero encaminhar para o maior ali. Que quando fizemos tudo isso, aí foi quando o Edith já tinha 12 anos. 12 anos. Aí eu disse assim, meu filho, desenhe aqui uma fachada, que foi a primeira fachada que ele desenhou. E aí fomos trabalhar nessa fachada. Então, botamos a porta, as janelas do templo, que esse é um outro milagre, mas eu quero me ater ao maior dessa missão do povoado Pedras, que foi exatamente a conclusão do templo, que faltava, que era a parte mais cara ainda, e sem recurso. Porém, fui orar, e a minha oração era essa, assim, Deus, eu não sei quem são os teus servos que têm recurso, que têm dinheiro, mas o Senhor sabe.
e o senhor pode tocar neles para que eles venham ajudar essa obra. Eu não conheço nenhum para eu sair pedindo, e o senhor sabe que eu tenho vergonha de pedir. Eu peço para o senhor, que a minha intimidade com o senhor, eu creio que ela existe, porque eu faço, eu peço, o senhor, às vezes, quando o senhor diz, eu cumpro, então eu estou abrindo aqui esse espaço para pedir, para o senhor tocar na mente, no coração. Faça assim, Deus. A pessoa está dormindo, aí tira o sono dela. Aí ela vai balançar a cabeça no travesseiro. Meu Deus, por que eu não consigo dormir? Aí o senhor vai e fala no ouvido dela assim, ó, vai lá no Povoado Pedras e ajuda a minha obra, minha igreja. Essa foi a minha oração. Várias madrugadas. Quando foi um dia, eu fui surpreendido. Eu estava em casa, na casa missionária, e chegou uma caravana de Teresina, uma comitiva de Teresina, mais ou menos uns 6 carros, cada um com 4 pessoas, cada obreiro, 4 obreiros dentro. E aí vieram lá, bateram o palmo, eu saí, missionário Carlos, hoje nós viemos aqui fazer uma visita. Pois é, aí tá, conversaram para cá, para lá, e eu. Aí disseram assim, vamos lá na construção. Vamos. Aí fui para lá, aí eles entraram, olharam por lá, e eu aqui na porta, quieto. Aí eu disse, Jesus, eu quero ouvir o que é que eles estão dizendo. Aí um disse assim, lá de trás, assim, lá perto do púlpito, eu dou o cimento. Aí o outro disse assim, eu dou a areia. O outro disse assim, eu dou a cerâmica. O outro disse, eu dou os trabalhadores. Eu já estava encostado na parede aqui, tremendo, sabe? Por quê? Porque eu vi uma ação de Deus. E foi o que aconteceu. E para a gente dar devida honra, quem eram essas pessoas, pastor Carlos? Eu sei que tem pessoas lá em Teresina que são abençoadas, que contribuíram para essa obra acontecer. Quem foram esses homens usados por Deus lá em Teresina? Eu lembro bem do pastor Irã, que é o vice-presidente da nossa convenção. Eu lembro do presbítero Aldo Paixão. Eu lembro do pastor João Cícero e o pastor Raimundo Leal. É o que eu lembro. E o Alencar, o irmão Alencar. Devia ter outros, não lembro no momento, mas desses nomes eu lembro. E o irmão Carlos também foi. E aí, quem era o Alencar? Aí foi que eu vim saber quem era. Ele era nós tínhamos Povoado Pedras e tinha o Baixão das Pedras. Uhum. Então ele era dali, daquela região. E um dia ele passou e viu como estava o templo, porque lá já tinha parado, não tinha recurso, então tinham botado a madeira, tinham tirado porque não conseguiram a telha, enfim. Aí quando ele passou lá, com pouco tempo que viu a fachada pronta, o templo fechado de portas e janelas, e aí ele ficou admirado e disse assim, eu preciso ajudar. Só que foi assim, ele passou, viu isso, foi para Teresina. E eu não sabia de nada, não sabia nem quem era. E ele depois me relatou. Depois desse dia, aí ele veio comigo e disse, missionário, eu vou lhe ajudar, até financeiramente, vou lhe dar uma ajuda todo mês. Eu digo, amém. E quando eu cheguei no Povoado, lá era R$200. Quando eu saí de lá com 1 ano e 9 meses, lá eu estava rendendo 1.200 na época, de ajuda que vinha de todo canto que eu não sabia de onde. Chegar na conta estava. E eu investindo na obra. Aí ele passou a dizer, eu vou lhe dar uma ajuda. Muito bem. E aí, então, eu fui entender, saber quem era. Ele disse que um dia passou lá e viu e disse, não, eu vou ajudar esse missionário. Só que eu acabei esquecendo, quando foi um dia tentando dormir, não conseguia. E aí eu digo, meu Deus, por que eu não consigo dormir? Está tudo tranquilo com a família. E eu ouvi uma voz que falou no meu ouvido, vai nas pedras e ajuda a minha obra. Pastor Carlos, pastor Palheiro, como eles me chamam, o senhor tem orado? Começou a oração, eu contei para ele começou a sorrir. Muito bem, aí foi feito, foi concluído tudo. Aí um dia ele chegou comigo e disse assim, pastor, pedi para o senhor parar de orar por mim. Eu digo, mas agora que eu ia orar para Deus lhe abençoar, mais ainda, não, pois então continue. Vocês sabem o que aconteceu? Ele participou de uma licitação no Maranhão, como ele tinha uma pequena fábrica de jeans, ele conseguiu a licitação de farda militar para todo o Maranhão. Deus abençoando. E isso foi o que faltava para fechar tudo. E com essa ajuda, deu para inaugurar o templo? Deu para inaugurar. O interessante é que um dia nós estávamos já botando o piso para botar a cerâmica, não tinha chegado a cerâmica. E aí, quando a gente pensa que não, chegou uma carreta no Povoado Pedras com a nossa cerâmica. E para ali o povo ficava todo admirado. E me perguntava, missionário, de onde foi como foi isso aí? Digo,
fale com o homem lá de cima, com o papai, ele resolve essas coisas. Não tem explicação. Essa foi só uma das histórias aqui que eu pessoalmente vivenciei, histórias de milagre, histórias de fé. E quando a gente fala que nós somos especialistas em igrejas, não é porque a gente sabe fazer igreja, mas é porque a gente vive igreja. Não só a instituição, mas o espaço físico da igreja. Como que surge uma igreja? Eu mesmo acompanhei meu pai diversas vezes em implantações de igrejas. Então, quando a gente fala que é especialista em igreja, não é só como arquiteto. Especialista em igrejas, mas também de quem vivenciou desde a infância até aqui esse processo de levantar a igreja, construir igreja, como o pastor Carlos mencionou aqui, com 12 anos de idade, eu fiz o primeiro desenho dessa fachada dessa igreja e para a gente é um marco também, não só para ele na trajetória ministerial dele, mas na minha carreira também. Com 12 anos de idade foi quando eu fiz o meu primeiro desenho de uma fachada de uma igreja, que foi lá para o povoado Pedras. Esse que foi um marco, eu acredito que não só na minha vida, do pastor Carlos, mas acredito que do irmão Alencar, sem dúvidas isso deve ter marcado a vida deles, de tantas outras pessoas envolvidas nesse milagre. Foi um verdadeiro milagre. Um local onde tinha apenas 12 membros, a maioria dependia de roça, de Bolsa Família, e Deus levantou homens corajosos, homens obedientes para investir naquele lugar. Você, pastor, que acompanha esse podcast, você pode ter certeza, a sua oração ela tem poder para alcançar pessoas que têm condição de investir na construção da sua igreja. O pastor Carlos acaba de compartilhar esse testemunho aqui conosco. Dobre seus joelhos, ore, porque tem pessoas, eu acredito nisso, empresários que Deus levantou para investir no reino. Assim como foi o caso desses homens que chegaram até o povoado Pedras e auxiliaram na conclusão daquele tempo, tem muita gente por aí que está orando, pedindo para Deus direcionar ela em que investir. E você orando para Deus direcionar essas pessoas até você. Então, eu sei que a gente poderia passar horas e horas aqui conversando, porque eu mesmo já presenciei tudo isso, então tem muita coisa. Quem sabe para um próximo episódio do Palheta Cast, o podcast do escritório Palheta Arquitetura, um escritório especializado exclusivamente em igrejas evangélicas. Se você gostou de acompanhar a história do pastor Carlos, deixe seu comentário aqui. Eu sei que tem muita gente que conhece a trajetória do pastor Carlos e pode confirmar tudo isso que foi contado aqui. E o nosso objetivo é abrir esse espaço para que os pastores contem seus testemunhos, a trajetória e trazer testemunhos que edifiquem a sua fé, que possa fazer você sair do local de estaca zero e realmente entrar em movimento em direção àquilo que Deus quer fazer na sua vida. Você que é pastor, que tem um grande desafio, mas que muitas vezes, por receio de todo o desafio, acaba não seguindo adiante. Eu falo isso porque eu já atendi muitos pastores que depois de falar com a gente, Edi, eu realmente estava com medo de seguir adiante porque eu vi que o desafio era grande, mas depois de falar com você, Deus me deu fé, me deu ousadia e a gente vai avançar. Então, se esse é o seu caso, depois de você ter ouvido esse testemunho abençoado, espero que a sua fé esteja fortificada e você dê o próximo passo, que é falar com a gente, porque a gente vai cuidar de toda a parte de planejamento da sua obra. Que Deus abençoe. Esse foi o nosso primeiro episódio do Palheta Cast e você vai ter a oportunidade de acompanhar muitos outros episódios e com outros pastores para edificar sua fé. Que Deus abençoe.